Muito bem, estamos de volta com o programa A Gente que Faz, aqui pela sua TV Tarobá. Tudo bem aí? Obrigado pelo carinho, pela audiência. Fica sempre conosco e com a TV Tarobá, que tem um programa melhor que o outro. E nós procuramos aperfeiçoar para levar o melhor a você. Eu recebo agora o nosso amigo de muito tempo e também de anos aqui trabalhando em prol da comunidade, o Dr. Leonardo Bruning, ele que é biomédico e sempre explica para você a importância de fazer exames e agora ainda mais antes de viajar. E quais são os exames necessários? E lembrando que a Biovel está sempre aí à sua disposição. Bom dia, doutor. Tudo bem? Como vai? Bom dia, Wilson. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço. Estamos aí, terminando o ano, começando o ano e nós vivos, né? Porque a gente fez exame na Biovel, não é verdade? Graças a Deus, né? Que bom, né? Que bom que a gente tem um serviço de excelência, né, para poder contar, né, e cuidar da saúde, né? A gente sempre preza muito pela prevenção, né, pela Isso. biochecagem, por estar ligado mesmo, né, para não ter surpresas, né? Com A gente certeza. sabe que algumas são inevitáveis, mas a gente procura antecipar essas situações para realmente estar podendo cuidar da melhor forma, né, procurar com antecedência, para não ter susto, passar um final de ano tranquilo, né? Já tivemos muitas surpresas. Muitas surpresas. Você que realmente é da área e conhece, qual é a recomendação que você dá para os nossos telespectadores em relação a esse processo? Vou viajar, eu não tenho nada. Não é bem assim. Nós sabemos que às vezes as pessoas saem daqui, uma mudança aí, hipertensão, caramba quatro, cara. O que é o básico que deve procurar o laboratório, o médico para fazer? Eu acho que um check-upzinho geral, assim, simples, né? Os básicos, que são aqueles que vão sofrer uma interferência agora maior dessas festas do final do ano, né? Que a pessoa abusa um pouquinho mais, né? Na bebida, na comida, né? Então, assim, os colesteróis, né? A própria glicemia, né? Fazer um hemograma aí para ver como é que está seu estado geral. Acho que esses exames simples, né? Às vezes a pessoa fala assim, primeiro eu vou para a festa e depois eu confiro, né? E aí é que podem vir as surpresas, né? Então a gente sempre recomenda, faça um check-upzinho, dá uma passadinha no seu médico, confere a pressão, vê se está tudo certinho, né? Confere os medicamentos, né, que você vai precisar levar inevitavelmente, né? Para que você possa passar um final de ano tranquilo, sem sustos, né? E aí não ter grandes problemas aí nas suas comemorações. Você, como biomédico que faz análise de todo o processo e das matérias levadas, houve uma grande evolução nesses últimos anos da ciência e da computação em relação a exames de análise clínica, né, doutor? Com certeza, né? Na verdade, não param as evoluções, né? E a gente comentava que vão cada vez mais ser mais específicos os exames, né? Mais aprofundados, né? Principalmente relacionado a essa situação da prevenção, né? Então, nosso laboratório tem se preparado aí nessa parte, principalmente da parte da genética, para realmente prever situações que às vezes podem ser controladas ou às vezes amenizadas, né? Então, assim, tem coisas que são inevitáveis, mas assim, a gente sabendo com uma antecedência, né, uma predisposição, a gente consegue indicar situações melhores, os médicos conseguem acompanhar de uma maneira diferente e a gente tem procurado buscar ofertar isso, né, e o ano de 2023 vai ser uma revolução em relação a esses exames laboratoriais que vão se tornar rotina também, essa situação de prevenção em relação à genética. Você disse que os médicos procuram aperfeiçoar, eles conversam mais com o laboratório hoje, trocam mais ideias, olha, tal, é mais fácil através das mídias sociais? Sim, Aí? com certeza, né? A gente procura estar bem disponível, né? A gente procura fazer visitas para os médicos periodicamente para realmente mostrar o que tem de novo, né? Às vezes fazer as adaptações que são necessárias e eles têm todo o acesso, né? Para que a gente possa ter essa conversa direta e para oferecer o melhor para o paciente mesmo. Antes de fazer a última pergunta, eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores. Tem muita gente que liga, nós que estamos na área de saúde, e fala assim, mas está demorando muito o meu exame. Não é bem assim, você não pode pegar uma peça, uma biópsia e falar, está pronto. Não é assim. Explica por que demora um pouco. Alguns exames, né, exigem um cuidado maior e às vezes exigem uma repetição, né, porque a gente procura trabalhar, e por isso a gente ressalta a importância de estar fazendo periodicamente, porque aí você vai ter um histórico, né? Então, assim, a gente olha tudo isso, né? Olha assim, o paciente, o Wilson foi lá hoje, fez uma glicose e deu 100, daí ele veio numa outra oportunidade e deu 150. Poxa, mas será que é isso mesmo? Será que aconteceu alguma coisa? Então, a gente procura fazer esse escrutínio, né?
essa verificação para que a gente tenha uma garantia que o resultado é aquele real mesmo do paciente. Então, às vezes, alguns exames vão demorar um pouquinho mais, mas que é para realmente garantir que o paciente vai receber o melhor resultado, né? Eu gostaria de deixar à disposição para que você fizesse as suas felicitações, Natal, Ano Novo, em relação às famílias, às pessoas que estão nos assistindo e que a Biovel está sempre à sua disposição. Com certeza, nós agradecemos, né, em nome da Biovel, do Dr. Álvaro Largura, todo esse ano que tivemos aí, né, atendendo a população, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, dizer que nós estamos à disposição, nosso atendimento não para nem nos feriados aí, estamos de prontidão para te atender e agradecer, né, agradecer ao nosso time, à nossa equipe, né, mandar um abraço para o Dr. Álvaro lá, que realmente está sempre na nossa retaguarda, dando aquele suporte, né, que é uma pessoa compenetrada, né, em trazer as novidades, as tecnologias, e dizer que estamos à disposição. 2023 estaremos com força total aí para estar cuidando bem da saúde de vocês. Um bom final de ano para todos. Muito obrigado. Está aí, eu quero aproveitar essa deixa que meu amigo deu e mandar um grande abraço ao Dr. Álvaro Largura e toda a equipe do Laboratório Biovel, que possui unidades em Santa Teresa do Oeste, Corbélia, Quedas do Iguaçu, Medianeira, e aqui em Cascavel são 9 endereços para melhor lhe atender. Saia de casa, faça como eu e a dona Lília. Para achar o Biovel mais perto, acesse o site biovel.com.br ou ligue para 45 3223 2222. 45 3223 2222. Vamos ver um pouco mais aí. Roda esse VT para nós. Quando se pensa em laboratório, o Biovel é a primeira opção. Ser o primeiro não é um trabalho simples. Requer dedicação, aprimoramento e evolução. Quando o assunto é saúde, ser o primeiro significa estar 100% comprometido com a vida. E a sua vida é importante demais para escolher a segunda opção. Biovel, sua saúde em primeiro lugar. Muito bem, gente. Essas foram as dicas, então, do Laboratório Biovel. E agora eu recebo com muito carinho aqui no nosso estúdio a doutora Gislaine Nunes Maciel, ela que é fisioterapeuta, especialista em cinesiologia aplicada. Bom dia, um prazer recebê-la. Bom dia, Lila. O prazer é meu em estar novamente aqui com vocês. Bom dia a todos os telespectadores. Ainda mais agora, né, Gislaine? Final do ano chegando, às vezes a pessoa vai sair de férias e às vezes é tanto estresse no trabalho, na casa, para deixar tudo organizado, aí vem as dores, né? Exatamente. Eu acho que é difícil uma pessoa hoje que você conversa que não sente algum tipo de dor. Às vezes até a ansiedade. Então, me explica bem explicadinho para os nossos telespectadores o que vem a ser cinesiologia aplicada e o que ela pode ajudar a você, amiga aí de casa, que tem dor no corpo inteiro, que faz exame e não descobre o que é. Ela tem a solução para você. Vamos falar, então. Então, a cinesiologia aplicada é uma técnica bioenergética, onde, através de testes de força muscular, é possível identificar tudo que está em desequilíbrio no organismo. Todos os órgãos, meridianos, alterações do emocional. E aí, relacionando todas essas alterações com os sintomas, que podem ser sintomas físicos, como dores no corpo todo, dores em uma articulação somente, pode ser alteração emocional, como crise de ansiedade, medos, às vezes até... A recorde deve ser a dor de cabeça. Sim, dores de cabeça, exatamente. Então, é possível relacionar todas essas estruturas que estão em desequilíbrio com os sintomas e chegar na raiz do problema. E aí, quando se chega à raiz do problema, é utilizado várias ferramentas para estar reorganizando essa estrutura. Então, é como se colocasse o corpo todo em reequilíbrio. Porque muitas das dores e das alterações do emocional, elas estão relacionadas. E, às vezes, relacionadas a um conflito primário. Que, às vezes, a pessoa sofreu lá atrás, na vida, e ela nem se recorda, ou ela nem acha que aquilo ainda tem importância para o corpo. Mas
tudo fica registrado no nosso subconsciente. Tudo fica registrado, gente. E como a cinésio pode ajudar a gente? Eu já fiz, eu sempre tive muita dor de cabeça, você é testemunha, né? E como melhorou com o tratamento. Você pode fazer, gente, você pode tomar 1000 remédios, né? Ela pode abrandar mais volta. Então é muito interessante, né? Você explicar como que é feita uma sessão de cinésio, como que você vai direto no ponto da dor. Que maravilha que é essa? Conte para nós. Então, eu vou fazendo testes musculares, eu elejo um músculo que esteja saudável. E esse músculo está relacionado com algum... Sim, de cada vértebra sai uma inervação. É verdade. Né? Sai um nervo. Esse nervo, ele se ramifica. E esse ramo, um desses ramos vai para uma víscera, para um órgão, e o outro vai para um músculo. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem um intestino delgado em desequilíbrio, ela vai ter uma propensão de ter fraqueza muscular no músculo quadríceps. Se a pessoa tem um desequilíbrio energético do rim, ela vai ter um desequilíbrio também de força muscular no ilio-psoas, que é o músculo principal estabilizador da coluna. Ilio-psoas? É um músculo profundo que começa nas vértebras lombares e aí ele acaba vindo anteriormente para o abdômen. E esse músculo é o principal estabilizador da coluna. Olha, gente, então, por isso que quando uma pessoa ela tem alteração renal, às vezes ela vai ter um sintoma de quadril, de coluna. E aí tem muita relação com a emoção. Então, pessoas que têm uma alteração de rim pode ter vindo de um conflito de medo. Medo de qualquer situação. Um medo lá atrás, medo de água, principalmente de mergulhar. Então, com a cinésio, eu vou estar elegendo um músculo que esteja saudável. E, baseado nesse músculo, eu vou fazendo os testes musculares em cada ponto específicos, que são pontos de localização de cada órgão e meridiano. E ali eu vou relacionando e separando quem está fraco e quem está em desequilíbrio. Estando fraco não significa que a pessoa esteja doente, e sim que está com desequilíbrio energético naquele ponto. Depois disso, que eu achei todas as estruturas que estão fracas, eu vou no sintoma. Então, a pessoa tem lá, no teu caso, por exemplo, dor na coluna. Você tinha dor no corpo todo, né? Dor no corpo todo. Dor na coluna, dor no ombro, dor no punho, uma dor generalizada, fibromialgia e dor de cabeça. E aí eu vou perguntando, como se fosse uma pergunta com o corpo, relacionando. A pessoa, por exemplo, coloca a mão na cabeça e o outro ponto eu pego um ímã e coloco naquele órgão correspondente. Gente, funciona. E vou fazendo o teste. Uns vão ficando fracos e o primário ele vai ficar forte, que antes estava fraco. Chegando no primário, eu vou tratar esse órgão. Como? Com todas as armas que eu tenho, com todas as ferramentas que eu tenho no decorrer de todos esses anos de experiência e de formação. Então, eu posso usar osteopatia, eu posso usar técnicas de reprogramação biológica, auriculoacupuntura. Em alguns casos, eu posso até fazer um reequilíbrio energético, realinhando os chakras, fazendo um reequilíbrio com o reiki. E aí é uma conversa, é uma coisa muito gostosa. Não, o que é mais importante, gente, eu vou tocar num ponto bastante importante, porque eu já participei com ela, sem medicamento. Você melhora as suas dores sem medicamento, que o medicamento, às vezes, ele é bom para uma coisa. Não vou dizer que a gente não tem que tomar, porque a gente tem que tomar. Mas ele é bom para uma coisa, ele prejudica a outra, né? Então, a gente tem que cuidar muito. Principalmente agora nessa fase do Covid, pós-Covid, eu acho que as pessoas têm que se alertar, gente, ir lá fazer uma consulta com a Gislaine, porque o pós-Covid, ele deixou muitas sequelas que as pessoas não vão no médico, não fazem exame. Às vezes tem tantas dores, tantas ansiedade, é isso, é aquilo. Tem que tocar nesses pontos para ver como que tá, né? E ela descobre, gente. Ela é fantástica. Parabéns então, pelo seu trabalho. Existem 3 situações, o desequilíbrio energético ele pode acontecer de 3 formas. Ou estrutural, que é quando a pessoa sofre uma cirurgia ou quando ela tem um trauma, um acidente, uma queda. Emocional, que é quando ela passa por um conflito e esse conflito abala, por exemplo, uma raiva muito intensa, uma tristeza, até a euforia. O excesso de alegria, de euforia também pode causar o desequilíbrio. E o desequilíbrio químico. Então, pessoas que usam muito medicamentos, pessoas que passam por tratamentos quimioterápicos, usuários de droga, álcool e até exposição a agrotóxicos.
Então, essas 3 situações podem causar o desequilíbrio energético. E todos nós estamos expostos a tudo isso. Você falou do Covid. O Covid é uma exposição a um vírus, que esse vírus causa uma bagunça no organismo. E diz que a vacina também, né? Sim. Quem tomou as vacinas também deixa sequelas. Você não vai morrer do vírus, mas ou você vai ficar com algum tipo de problema. E aí, inclusive, hoje a ciência está estudando, ainda está desvendando, tem muita coisa sobre o Covid que ainda não se sabe, né? Verdade. Então, tanto os sintomas, tem pessoas que têm determinados sintomas, tem pessoas que têm outros nada a ver, e que acaba positivando. E pós-Covid, o organismo fica uma bagunça energética, né? Além da pessoa ter sido exposta muitas vezes a medicamentos químicos, tem o medo que se instala, né? O medo da morte, o medo do que pode acontecer, o medo de sequelas, e tem o desequilíbrio estrutural, porque dependendo da gravidade, de como que vai ser a reação desse organismo, pode causar alterações pulmonares, pode causar alterações em outras estruturas articulares. Eu já atendi no meu consultório pessoas com dores generalizadas, articulares, inflamatórias, com edema nas articulações. Então, cada pessoa vai ter um determinado sintoma. Tem pessoas que ficam com tontura, tem pessoas que ficam com dor de cabeça constante, que era o teu caso, né? A dor de cabeça ela piorou pós-Covid. E quando a gente descobre tudo que está em desequilíbrio no organismo, vê qual é a causa primária disso e coloca em reequilíbrio, os sintomas eles diminuem muito. Se não cessam, diminui muito. Pediram para mim perguntar do ponto de vista psicológico para você. Assim, a inveja. Se você vive num ambiente de trabalho que tem muita inveja, às vezes a pessoa tem inveja da pessoa ou acha a pessoa bonita. Isso também, essa inveja, esse sentimento mal, ela pode agredir o psicológico da pessoa, sem a pessoa saber? Claro, tem pessoas que estão... a energia é ruim. Sim, tem pessoas que são muito abertas, né? Que são muito abertas, são, assim, dadas, que não vê maldade. E aí, muitas vezes, e a pessoa que provoca a inveja, por exemplo, que sente a inveja, às vezes não é por mal. Às vezes a pessoa ela não tem inveja do que você tem, ela tem inveja do que você é. Né? Às vezes você nem tem grandes bens materiais, você não é uma pessoa tão bem-sucedida, mas às vezes você tem posturas diferenciadas em determinadas situações emocionais. E isso pode gerar um sentimento. Por isso que é bom fazer uma consulta para saber a causa do seu problema. Sim, porque às vezes essa pessoa que gera inveja, ela suga a tua energia. E aí é aquela pessoa que não, que se sente... Você chega em algum lugar, por exemplo, ontem aconteceu comigo. Eu procuro sempre me proteger, sabe? Mas ontem eu estava bem, de repente eu cheguei num determinado lugar, eu fiquei sem energia nenhuma. Eu não conseguia ficar com meus olhos abertos. Então, isso é muito comum. É comum, né? E tem que procurar ajuda, gente. A gente tem que se manter em equilíbrio, né? Porque mesmo a gente que entende, que trabalha com isso, pode sofrer consequências com relação a isso. Vocês viram só, gente, que delícia conversar com a Gislaine. A gente ficou, se deixasse a gente aqui, ficava, acho que a manhã inteira conversando com vocês. Mas nós vamos ter que encerrar o programa, já estava na produção lá, vamos encerrar, né? Então, a hora que eu te desejar tudo de bom, um feliz ano Natal, um feliz ano novo, e que 2023 você possa estar sempre aqui com a gente, sempre ajudando as pessoas, e que ninguém merece sentir dor. Eu sempre falo isso, gente, não sei se porque eu tive muita dor de cabeça na vida. Então, eu falo, ninguém merece sentir dor, tem que procurar ajuda. Muito obrigada pela participação e fica aí um Feliz Natal, e você também deseja para todos um Feliz Natal. Ai, Lila, Wilson, muito obrigada, né? O sentimento que eu sinto por vocês e por esse ano todo é de gratidão. Gratidão pelo ano que passou, gratidão pelas pessoas que passaram pela minha vida e que, de uma certa forma, a gente acaba recebendo mais do que doando, né? Mas isso faz parte. Então, exatamente. Mas, agradecemos, felicidades para você. Deixa eu juntar aqui o Wilson para a gente encerrar o programa. Super beijo para você. Obrigada, gente. 23 dentro de tudo. Tá? Pois é, gente, esse foi mais um programa. Felicidades a você, feliz ano novo, feliz Natal, feliz Páscoa, feliz tudo. E uma coisa é certa, nós estaremos aqui sempre juntos,
e felizes porque neste programa tem gente que faz. Nossa função é mostrar a gente que faz para vocês. Aí vocês escolhem onde quer ir, tá bom? Fica o livre-arbítrio, né, Wilson? Isso. Se cuide. Boas festas, saúde, paz, harmonia, muita fé. E você que não viu o programa, depois pode ir lá no tarobanews.com e você vai acessar. Um excelente final de dezembro, janeiro, e aproveite as férias e nós voltamos, né? Isso. Agora acho que só em fevereiro, né? Só em fevereiro, tá? Tchau, tchau. Super Felicidades beijo para pra você. vocês. Tchau, gente. Passar bem.